O niilismo é a visão de que nada tem significado lógico ou propósito definido para um sentido. Essa visão niilista fez com que eu me sentisse mais aliviado, mais tranquilo e com menos preocupações nesse mundo. Para mim, foi muito bom saber que Deus não existe, e nem o diabo, nada disso. Nada existe. Não existe assombrações, nem magias, nem castigos do além. Tudo isso é lenda. São frutos da imaginação humana. Então, já que eu mudei minha visão de mundo e tenho outras expectativas sobre a vida, agora que sei que não existe isso, para que eu devo me preocupar com política, meio ambiente e justiça social? Pois quando morrer, voltarei para o estado de não existência. Essa vida aqui não tem significado nenhum. Nem vale a pena viver. Quanto mais descobrimos o quanto essa vida é podre, menos gosto temos por ela. Mas mesmo assim, a natureza nos induz a buscarmos o prazer, a fugir da dor e do sofrimento. O processo de morte é quase sempre doloroso. Viver é estar constantemente evitando o sofrimento e indo em busca de prazeres e satisfações. Estamos em um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Ou seja, quando está tudo bem, estamos entediados. Quando está tudo mal, ou na pior, estamos no sofrimento. Então eu começo a questionar a Deus, mesmo acreditando que Ele não existe, dessa forma que imaginamos. Eu me pergunto, por que esse mundo é tão injusto? Por que a justiça não é justa? Por que existe sofrimento? Para que o mundo dessa forma? Por que somos o que somos? Por que a natureza decide as coisas assim? Só porque Deus quis? Nós, como criaturas, somos meros brinquedos? Esse mundo era para ser um perfeito paraíso. Não consigo entender essa justiça divina. Porque se existisse, seria um baita sacanagem. Tudo isso, fora a grande hipocrisia que é bajular só para ser salvo? Salvo de quê? Se nascemos errados, para que nascer? Então, devido a várias perguntas sem respostas, e algumas respostas sem lógica, concluo que ou Deus não existe, ou se Ele existe, Ele é um tirano mau. Toda essa história de cristianismo é pura baboseira. Não devemos nos apegar a essa vida. Ela é pouca e passageira, e muito mais sofrimento do que alegrias. E no final, o que a gente ganha com tudo isso? A morte, o fim eterno. Você volta de onde você veio, da não existência. Você volta a não existir. Então, o niilismo é isso. Ele te abre os olhos para ver a realidade como ela realmente é, triste e amarga. Mas mesmo assim, sabendo que essa vida é uma desgraça, ainda assim temos que buscar alguma satisfação nela. É como se fosse um recreio, em que nesse intervalo de tempo você tem que seguir regras e padrões e ao mesmo tempo tentar se divertir. Um paradoxo. Quando descobrimos a verdade e refletimos sobre ela, muitas coisas perdem o sentido, perdem a graça, nada nos satisfaz. Sentimentos e desejos fazem mal a nós mesmos. Somos inimigos uns dos outros, mas queremos sempre ficar juntos. Viver é sofrer, existência é sofrimento. Essa vida não é boa, nada é bom. As coisas só tendem a piorar e o sofrimento a aumentar. Trabalhar é ruim, sobreviver é ruim. Vamos envelhecendo e ficando podres, fracos e feios. E depois que tudo isso, depois de todo o sofrimento, morremos.
Qualquer tipo de aproximação com outra pessoa é sofrimento, e sem isso é tédio. Ou seja, nunca seremos felizes. Isso nem existe. Vamos viver a vida como ela é, sem esperar nada de bom. As coisas são como são, e não tem nada do que nós possamos fazer.